Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, é Juliana Poloni falando aqui com vocês. E nossos temas de convivência, mediação, negociação, colaboração, todos os temas que perpassam o meu trabalho de mediadora de conflitos. E se você quiser saber mais sobre tudo isso, conversar comigo, eu espero o seu contato no meu WhatsApp, que é 11 95383 9689. E eu pensei bastante essa semana, pensei bem que tá interessante esse início do mês de agosto, né? As pessoas parece que estavam num momento adiando, né? Tinha tanta coisa acontecendo no mundo, desde a pandemia, né? Que começou a voltar, todo mundo pegando Covid, ainda bem, todos vacinados, com menos gravidade, né? Nós temos um outro cenário, mas ainda assim estava acontecendo e está acontecendo ainda. Também a guerra. E cada vez vai acontecendo coisas, né, gente? Cada vez vai acontecendo mais coisas, porque essa semana também a gente teve notícias aí de turbulências, né? Questões que podem afetar de novo a economia, o mercado comercial em relação à China, Estados Unidos, né? Essa aliança dos países Rússia e China e os outros países em torno dos Estados Unidos, enfim. Meu tema não é política econômica, não é política, mas essas coisas todas vêm refletindo muito nas nossas vidas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, porque tinha muita gente meio que adiando esse ano, assim, empurrando, as coisas estavam um pouco paradas, aí de repente todo mundo quer começar a fazer tudo o que queria fazer agora nesse mês de agosto. Essa semana foi uma loucura, muita procura, muita coisa de trabalho, né, por vir, as pessoas programando esse segundo semestre para fazer acontecer. Não sei como que tá aí para você, mas eu acho que vale uma reflexão nossa. O que a gente está esperando, né? O que faz com que a gente não tome as providências que a gente precisa tomar, especialmente nessa postura de resolver os conflitos, de cuidar dos problemas que a gente está vivendo? Porque, de fato, problemas a gente vai ter o tempo todo, assim como cada hora nesse mundo globalizado que a gente vive, né, em tantas situações que a gente está imerso, suscetível. Toda hora vai estar acontecendo alguma coisa. Toda hora vai ter uma situação sobre a qual a gente tem zero controle, a gente não sabe quais são os interesses que estão por trás dessas coisas todas. Porque é claro, gente, o que também está ficando cada vez mais notório é que nas crises, aqueles que estão preparados para as crises, eles crescem nas crises, né? E as pessoas que não estão preparadas, isso vale desde a economia, os países que têm melhor condição financeira, dinheiro pronto ali para atuar, estão na frente. Isso vale para as nossas vidas também. Vale para as nossas vidas que eu preciso estar pronto, preparado para lidar com as situações de crise o tempo todo. Isso tira também, inclusive, esse lugar, né, de alerta que a gente pode ficar por causa disso. Porque isso pode me gerar algo de estresse, de ansiedade, ficar o tempo todo alerta. Mas não é esse alerta ansioso, esse alerta emocional, esse alerta que nos faz não pensar nas coisas. Ao contrário, né? Um estado de preparação, um estado de que eu estou pronto quando vier, se vier. E essas crises todas, né, das nossas vidas, dos nossos trabalhos, isso sempre vai acontecer. E aí, quando a gente está preparado para isso, a gente chama alguém,
situação de conflito que nós estamos vivendo, a gente chama para resolver. O trabalho ele gira em torno disso, né? Do chamar as pessoas para resolver as situações de conflito. Então, antes de mais nada, antes da gente chegar nesse convite, a gente precisa estar preparado, consciente de que eu não tenho controle e de que eu posso estar disponível para resolver situações de crise sempre que elas vierem a aparecer na minha vida. E, de fato, eu fico pensando que quando grandes negociadores, os professores da escola de Harvard, que são inspiração para mim, do meu trabalho, eles falam muito do preparo. E não é o preparo, além, né, eles falam do preparo para a negociação específica. Então, eu conhecer o caso, conhecer o outro lado, pensar em todas as dimensões. Por exemplo, né, tem uma técnica que vai falar sobre eu conhecer a minha zona de possível acordo. Então, para eu chegar nessa zona de possível acordo, eu primeiro preciso pensar quais as piores possibilidades, quais as melhores possibilidades e o que está ali no meio é essa zona de possível acordo, até onde eu vou ceder, até onde o outro pode ceder, enfim, todo um preparo sobre aquele caso específico. Mas, falando aqui com vocês, né, vem muito forte para mim, vem muito vivo para mim, essa concepção de que o preparo, ele é um preparo da vida mesmo, né, também. É um preparo de eu estar, primeiro, consciente de que eu não tenho controle sobre as coisas, que isso é uma coisa infantil, que eu aprendi a duras penas na minha vida. Eu nunca vou me esquecer, na minha segunda gestação, eu vi uma frase, né, que dizia, eu tinha muito medo, porque eu tinha já mais de 40 anos, tinha muito medo de acontecer alguma coisa naquela gestação, o meu filho mais velho já estava com 8 anos, engravidar de novo foi algo que eu queria muito que tivesse acontecido, mas eu queria que tivesse acontecido em situações mais vantajosas, assim, para mim. Então, aquilo foi muito apavorante. E eu não tive controle, assim, né? Não foi planejado, mas era desejado, né? Porque senão eu tinha feito alguma coisa para não acontecer. Mas tinha um desejo, mas ao mesmo tempo esse desconhecido, né? E aí, ter o desafio, como que ia ser o desenvolvimento do corpo, dessa questão, dessa espera, o trabalho, como que ia ficar o trabalho, enfim. Algo que eu li, assim, aí relaxe, nada está sob controle. Foi neste momento da minha vida, isso tem 7 anos, que minha filha está agora com 7 anos, né? Foi nesse momento da minha vida que eu me dei conta de que eu estava com um desejo infantil de controlar as coisas, de controlar como que as coisas iam se suceder. Tem muitas coisas que eu posso cuidar, posso planejar, né? E ter até um certo controle, mas eu não sei também que controle é esse, né? Porque eu fico pensando que a única coisa sobre a qual a gente tem um certo controle é sobre nossa respiração, né? Mas ainda assim ela pode parar, ela pode acabar, né? Sobre isso eu não tenho controle. Mas eu consigo respirar fundo, eu consigo, em alguns momentos, cuidar disso, mas percebem que até isso é limitado. Então, se eu não consigo, se eu não tenho controle total e absoluto sobre meu próprio corpo, como eu quero ter controle sobre a economia mundial? Como eu quero ter controle sobre a decisão de um país invadir o outro, um vírus se espalhar pelo mundo e mudar a vida de todo mundo? Eu não tenho controle sobre isso. Não tenho como me responsabilizar ou estar preparado para isso, porque eu nem imaginava que isso ia acontecer. Então, quando a gente está preparado emocionalmente para receber os desafios que vierem, a gente vai receber como um desafio tudo isso, né? E hoje, e não é à toa, gente, que hoje
uma das maiores habilidades das soft skills, né? Das habilidades softs, daquelas habilidades dos nossos recursos internos, que não são técnicos, que não são aprendizado que a gente vai ter com uma aula de como fazer, né? A gente tem aí um desenvolvimento de toda uma postura de recursos, são habilidades que eu diria complexas no sentido emocional. Uma dessas coisas é a habilidade de resolução de problemas complexos. E para eu entender a resolução de problemas complexos, antes de mais nada, eu preciso compreender que estamos num mundo contemporâneo complexo, e esse mundo contemporâneo complexo, ele demanda, então, uma teia de acontecimentos. Eu sempre falo isso, que quando a gente está falando de complexidade, a gente não está falando de dificuldade. Complexo não é o substituto ou o sinônimo do difícil. Complexo é uma teia de acontecimentos. São as coisas que acontecem. Acontece uma coisa aqui, outra coisa ali, que vai reverberando. E eu acho que agora, né, com a pandemia que aconteceu, a gente enxergou essa complexidade, né? Porque a gente viu que uma coisa localizada, uma coisa que começa localizada, ela vai repercutindo. E ela repercutiu, por exemplo, na saúde, repercutiu na economia, repercutiu na vida das pessoas, na saúde emocional, no trabalho de cada pessoa. Então, uma coisa que começa lá do outro lado do mundo, reverbera na minha vida. Isso é complexidade. Então, eu compreender que existem muitas outras coisas que influenciam numa determinada situação para além da minha atuação específica aqui. Então, esse preparo, né, esse envolvimento que as pessoas me parecem que agora tem esse senso de urgência que chegou, né? Nossa, nós temos um monte de coisa para resolver, a gente estava esperando o quê, né? Estavam esperando ficar tudo bom, né, os países fazerem as pazes, os acordos acontecerem, o preço do petróleo baixar, a eleição do Brasil acontecer. Se a gente ficar esperando essas coisas todas, nunca vai acontecer. Nunca vamos tratar daquilo que precisamos tratar. Então, vamos pensar sobre isso. Como é que eu vou criando essa cultura? E pensando no mundo corporativo, agora trazendo toda essa reflexão para o mundo corporativo e também para as nossas casas, né? Porque eu costumo falar, gente, que não tem muita diferença, né? A gente fala do mundo corporativo como um sistema ali que vai acontecendo de convivência de pessoas, de acontecimentos, e na nossa casa também é assim, só que numa proporção menor, menos pessoas, né? Então, o que eu falo para o mundo corporativo também vale para as casas e famílias. Mas quando a gente pensa nesse contexto, então, da convivência, dos problemas que vão acontecer, não adianta eu ficar esperando, nossa, eu tenho uma coisa para resolver com o meu fornecedor, mas agora não é a hora, vamos esperar a eleição acontecer. Aí vem a eleição, vamos esperar o petróleo baixar. Então, a gente nunca vai resolver, e aí vai ficando esse empilhamento de problemas que vão trazendo. Agora você imagina, a gente está falando de complexidade. Imagina essa teia aberta assim no chão, né? É uma teia grande, é uma teia que se esparrama. Se eu vou acumulando, além dessa teia, eu tenho um acúmulo, uma pilha de situações. Então, fica muito mais complicado, muito mais difícil. O nível de energia que a gente vai gastar para isso é infinitamente maior. E eu vejo pelos clientes que estão chegando, né? Os clientes estão chegando desse lugar assim, eu não sei nem por onde começar. As pessoas param na minha frente e falam, eu não sei por onde começar a te contar, eu não sei o que eu vou falar agora. Por quê? Porque tá muito desorganizado, tá muito difícil, tá muito confuso. Então, o primeiro passo, né, quando as pessoas vêm para fazer essas conversas mediadas sobre os problemas, sobre os conflitos, para a tomada de decisão, é a gente organizar o pensamento.
Eu sempre falo para eles da primeira conversa, é uma conversa de organização mental, que vai buscar ter uma clareza do que está acontecendo, quem mais está envolvido. É um voo panorâmico sobre a situação. E aí, aos poucos, a gente vai chamando quem precisa chamar, conversando com quem precisa conversar. E não dá para ter esse caráter de urgência, porque são coisas que estão acumuladas e que a gente vai agora demandar um tempo para desacumular, né? Então, para organizar, para dar um jeito ali naquele contexto, primeiramente. E aí, disso tudo, né, vem essa reflexão, assim, do tamanho dessa energia, do tanto de energia que fica agora necessária para a gente cuidar dessas situações, que se tivesse sido cuidada quando elas começaram, elas demandariam muito menos energia, demandariam muito menos esse esforço da organização, porque tá ali, tá mais pontual, reverberou menos, trouxe menos efeitos, e aí com isso a gente vai conseguindo trabalhar melhor sobre isso. Então, o que fica, né, em resumo de tudo isso que eu queria trazer aqui para vocês, dessa reflexão, dessa primeira semana de agosto que a gente viveu, dessa urgência do vamos resolver tudo no segundo semestre, não deixa para resolver tudo no segundo semestre, vamos resolvendo enquanto as coisas estão acontecendo, vamos resolvendo no dia a dia, vamos criando espaços, criando essa cultura de resolução de problemas complexos, porque eles vão ser menos difíceis de resolver, vão demandar menos energia, eles vão continuar sendo complexos, eles vão continuar afetando esse sistema onde ele está acontecendo, mas vai ser mais fácil cuidar deles. Então, eu acho que fica essa tarefa para quem está me ouvindo, para a gente poder pensar, né, como é que eu posso desenvolver essa cultura de resolução de problemas complexos, que é essa habilidade tão importante, tão necessária, que vem aparecendo aí, né, no Fórum Econômico Mundial como habilidade requisitada pelas empresas, porque a gente precisa estar nesse contexto o tempo todo, né? Olhar que isso existe o tempo todo e não deixar isso se arrastar, não deixar isso se empilhar. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço essa viagem comigo nessas reflexões. Me conta, se você quiser, como é que tá chegando aí para você essa reflexão, se isso faz sentido. Manda uma mensagem para mim, eu tô nas redes sociais, como Juliana Poloni, e também ofereço aqui o meu WhatsApp para você me mandar uma mensagem, dizer que ouviu esse programa e como ele reverberou aí para você. Meu WhatsApp é 11 953 83 9689. Um abraço e até o próximo programa. Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.